Olá pessoal, meu colafé a todos, meu motubá, meu mucuyu, meu saravá fraternos a todos, meu aurê. Hoje eu queria, primeiramente, gostaria de agradecer a todos, né? Vamos gravar mais um vídeo aqui pro canal do YouTube, Candomblé Sem Fronteiras, um canal que a gente vem trazendo bastante informação, trazendo discernimento para as pessoas daquilo que é coerente, daquilo que não tem coerência nenhuma, que trata-se de invenção. E muitas pessoas levam como se fosse fundamentação e acabam não chegando a lugar nenhum, tá? Porque o culto tradicional de matriz africana, ele exige fundamentação para tudo. Ou seja, se não tem fundamento, nada acontece na sua vida. Hoje eu gostaria de abordar um tema falando sobre o bolar no santo, que nós chamamos de Ibolonã, perfeito? A gente tem uma série, as pessoas têm uma série de dúvidas e questionam muito, porque hoje não acontece muito o bolar no santo Ibolonã, como a gente chama. Hoje em dia, praticamente é tudo agendado, né? Você vai iniciar o santo semana que vem, e aí já tinha uma sequência de ebó, você entra para dentro do roncó e começa o processo iniciatório, né? O processo de se iniciar ao culto tradicional de matriz africana. E hoje acontece muito essa situação, meio que agendada, vamos dizer assim. Antigamente era bem diferente, antigamente se tinha um xirê, tinha uma festividade do santo e automaticamente a pessoa bolava no santo ali. O santo ele vibrava muito na pessoa, proporcionando na pessoa aquela energia em excesso, onde que, entre aspas, a pessoa dizia passava mal e cometia o desmaio, né? Quando a pessoa ela desmaiava, automaticamente os cargos da casa cobria com um pano branco, tirava ela do salão, levava para o roncó e ali começava o processo de iniciação dentro do culto. Esse bolonã, por isso que a gente sempre chama atenção, né? A pessoa quando ela está tendo esses quando eu digo mal-estar, é porque é algo que você não consegue controlar, mas na verdade é o bem-estar, né? Porque é o santo se aproximando, o santo entendendo que ali é o momento de você se iniciar no candomblé e muitas coisas de maneira positiva passar a acontecer na sua vida de forma natural. E quando o santo ele se aproxima, como se fosse uma irradiação, o espírito ele começa a se aproximar e começa a dar essas reações, né? Algumas pessoas às vezes dá falta de ar porque gera muita ansiedade, a pessoa tem sensação de desmaio, então é muita energia para um corpo só e essa energia proporciona esses efeitos e a gente sente. Né? Então muita gente diz que está passando mal, mas na verdade eu entendo que a gente está passando bem, né? Está no momento de muita energia positiva. Eu sempre falo para as pessoas tomar sempre cuidado com as casas de candomblé que vão, porque você não sabe se o sacerdote é idôneo, você não sabe de onde a pessoa surgiu, onde que está a sua ancestralidade, ou seja, você não tem conhecimento nenhum dessa casa religiosa e de repente você está sujeito a bolar no santo, né? Ou seja, com os toques, com as cantigas, o seu santo se iniciar, o seu santo se aproximar de você e você vir a bolar no santo, né? Tem muitas pessoas que de repente não tem nem condição financeira para essa situação, para arcar com todas as despesas que vai ser gerado, né? E o candomblé todo mundo sabe que é muito caro. Infelizmente é muito caro. Não somente a mão do sacerdote que muitos exploram. Hoje a gente tem duas situações. Tanto o preço das coisas que são muito caro, como a mão do sacerdote. Então, às vezes, muitas vezes fica inviável. Tem muito sacerdote que usa de má fé, porque quando a pessoa bola no santo, quando você leva a pessoa para dentro do roncó, no quarto sagrado, você consegue desvirar essa pessoa desse bolonã e de repente se, um exemplo, não deu tempo de preparar toda uma situação, a pessoa ela não está prevenida, vamos dizer assim, ela não estava esperando por essa situação. O que o sacerdote idôneo ele faz? Ele desvira a pessoa, desbola a pessoa do santo, e ali ela faz um trato com o orixá para poder organizar as coisas, para dar tempo de comprar as coisas, para ter toda essa preparação. Então o sacerdote idôneo, ele faz essa situação para ver se a pessoa está bem equilibrada, né, psicologicamente, porque a pessoa vai ficar 21 dias recolhido,
a condição de trabalho, se a pessoa está trabalhando, de repente aproveitar uma férias, adiar esse processo iniciatório para quando a pessoa ela sai de férias, aí ela pode ficar os 20 dias recolhida e passar por toda a sacramentação sem prejudicar a pessoa no trabalho. Imagina, a pessoa bolou no santo, eu recolho ela, se a pessoa está empregada, tem família, tem mulher, é uma série de situação. E muito sacerdote que não tem caráter usa desse momento que já bolou no santo, faz o processo iniciatório, ou seja, já não deixa a pessoa sair dentro do roncó, e meio que uma iniciação obrigada, vamos dizer assim. Óbvio que a pessoa vai ter caminho para se iniciar dentro do candomblé, entendo que o orixá, Vodun Inquis, ele vai proporcionar condições favoráveis para que esse processo iniciatório ele aconteça, mas acho que tem que ter uma organização. Acho que a sensatez do sacerdote tem que ter isso. Então tem muitos que não tem essa situação, não tem essa conscientização, o cara tá pouco se lixando. O cara começa os atos e aí fala que você não pode sair, tira a sequência de ebó, já monta o seu quelê, já coloca, ou seja, o yan que sacramenta o seu preceito com o seu sagrado, já te vincula numa situação ali que automaticamente não dá mais para você sair desse processo iniciatório, né? Porque você está de quelê, se você tira o quelê, você quebra o preceito do seu santo e aí te traz algumas dificuldades dessa maneira. Então eu vejo muitas pessoas que o sacerdote ele vai e banca tudo, ele compra todas as coisas, enfia você dentro do quarto de santo, dentro do roncó, começa com um processo iniciatório, mexe psicologicamente, faz uma chantagem emocional. Se você não iniciar, vai acontecer um monte de coisa ruim, e muitas pessoas não têm o conhecimento, não têm a cultura, né? Não conhecem sobre a espiritualidade, e acata aquela situação. Depois o cara fala que ele vai pagar, que aí vai pagando aos poucos, enfim, ele garantiu o seu dinheiro no bolso, né? Além de iniciar essa pessoa no santo, ele já garantiu o seu ganha-pão, vamos dizer dessa maneira, de maneira forçada. Às vezes o sacerdote tem medo de a pessoa não querer se iniciar, e aí ele entende o filho como um cifrão, ou seja, a parte financeira é a parte mais importante, o sacerdote ele perde com essa situação. Então, tomem sempre muito cuidado quando as pessoas estão tendo essas reações, né, de mal-estar quando escuta as cantigas de orixá. Tomar muito cuidado, procurar fazer um jogo de búzios para poder se apurar se o santo está cobrando, se é o momento de iniciar, antecipar, fazer um planejamento para que você inicie dentro do candomblé, não te trazendo complicações, né? De repente não deixar você numa situação desconfortável, de repente está trabalhando, vai ter que sair do trabalho. O orixá não quer isso. O orixá não quer uma pessoa desempregada que venha passar dificuldade. O orixá não quer você dentro do roncó e a sua família toda aqui fora passando necessidade. O orixá ele não quer isso. O orixá ele quer a comunhão. Ele quer o processo iniciatório, ele quer fazer parte da sua vida e ao mesmo tempo ele quer te proporcionar o bem-estar. O orixá não proporciona negatividade e situações complicadas para ninguém. Então isso é importante salientar e deixar as pessoas, trazer essa conscientização, esse aprendizado para as pessoas. Então quando você está tendo esse mal-estar, procura fazer um jogo, procura se programar para que isso aconteça da melhor maneira e que não venha prejudicar tanto você como outras pessoas, porque infelizmente existem sacerdotes que não têm responsabilidade consagrada. Ele tem responsabilidade apenas com benefício do aqué, do dinheiro que vai entrar no seu bolso. O bolonã, muitas pessoas não ficam em dúvida, o bolonã é um desmaio, tá? Um exemplo, se uma pessoa ela bolar no santo, ela tiver com essa vibração de energia, a gente pegar essa pessoa e levar até um hospital, como se tivesse um mal-estar, a medicina entende como que a pessoa entrou num coma, tá? Num coma. E como o orixá está naquela vibração, se você não desbola a pessoa fica nesse transe, né, do bolonar, né, do ibolonã, ela fica nesse transe e fica desmaiada. E dentro da medicina, entende-se que essa pessoa entrou dentro de um coma profundo. O bolonar é como se você viesse a cufar, como você viesse a morrer, e a partir daquele momento uma oportunidade de você renascer para o culto tradicional,
de matriz africana, você ter a ligação sua com a sua ancestralidade, de você ter a ligação sua com o seu orixá. Então isso é o Boloná. Dentro do Jejimarim, hoje a gente está situado, né, a maioria das roças, em locais urbanos, nos trazendo tamanha dificuldade para a realização desse ato que a gente chama de... vamos lá, Zandró, né? E o Zandró, que é a festividade, mas não é esse nome, deu um branco e já relembrei, a gente chama o ato de o Gra. O que seria o Gra? A gente dentro do Jejimarim, a gente tem nossos voduns plantados nos atinsá, ou seja, o vodum plantado nas árvores. Ali está o ocutá, que é a pedra do vodum, ele é plantado no pé de uma árvore, né? Se planta essa árvore, se planta esse ocutá, se faz os narunos, que são as imolações dos animais para sentar esse vodum. Então todos os nossos voduns, eles estão assentados não propriamente no ibá, mas sim nos atinsá sagrado. E nós temos dentro do Jejimarim um vodum que se chama Aizan, né? Que é o dendezeiro, o seu atinsá de Aizan é o dendezeiro. Então ali é plantado Aizan. Dentro do Jejimarim, antigamente nas roças, quando tinha espaço, acontecia o Gra. O que é o Gra? A pessoa, ela acontecia esse Boloná, a pessoa desmaiava, e após desse desmaio, vinha o tal do Gra, né? O Graal, como queira chamar. É como se fosse a sua parte negativa, a sua parte animal interna, a maldade do ser humano. Então a pessoa ela tinha essa possessão de um espírito em conjunto com a maldade interna que todo ser humano tem. Então, a partir daquele momento, se colocava tanto um rontó como uma ponsulé para que ela tomasse conta desse Gra. E esse Gra jogavam ele no meio de uma mata e ele vivia da caça, tudo que ele via ele comia, tudo que ele via ele bebia. Então, quando esse espírito ele ficava fraco e o corpo ele ficava debilitado, porque a pessoa não conseguia se alimentar direito, não conseguia hidratar seu corpo direito, os ogãs ou as equedes trazia esse Gra que acompanhava ele no meio da mata para voltar para sua roça. E quando voltava para o Puquê, aí a pessoa estava fraco, acontecia o processo iniciatório, levava essa pessoa para dentro do roncó e automaticamente começavam as sacramentações. Esse Gra, ele era responsável, dava um pedaço de pau para ele poder caçar, né? E esse Gra, ele não queria a iniciação de um vodunce. Então ele com esse pau, ele era muito agressivo. A função desse Gra era justamente tirar a vida desse sacerdote, para que esse sacerdote não desse uma nova oportunidade para o renascimento, para iniciar no culto, ou seja, para tirar toda a negatividade interna dessa pessoa. Então o Gra, ele pegava a sua parte interna, da sua maldade interna, em conjunto com esse espírito maligno. A função desse espírito era justamente tirar a vida do sacerdote para que esse processo iniciatório não acontecesse. Antigamente não, ainda se acontece essa fundamentação, mas em casos tradicionais, vamos dizer assim, né? Nas nossas matrizes, porque ainda tem espaço, tem cachoeira, tem mata, então dá para se fazer essa fundamentação conhecida como Gra. Nós, sacerdotes marinos, né, dotés, rombonos, megitós, etemis, hoje não conseguimos realizar esse Gra porque nossas casas estão em locais urbanos, ou seja, mesmo que eu viesse a fazer esse ato do Gra e tivesse esse ato religioso, onde que eu colocaria, onde eu soltaria esse novixê para que ele viesse a caçar? Como que ele vai caçar num lugar urbano, numa cidade de pedra? Não daria para fazer essa ritualística. Então nós não fazemos esses rituais, fazemos uma outra ritualística para que possamos louvar a ancestralidade desse novixê no pé de Aizan, nesse ocutá sagrado. Então isso é o Bolonã dentro da nação de Angola.
e dentro da nação de Ketu, dentro do Jeje, temos uma situação diferente, que é esse Bolonã, e acontecia toda essa ritualística, tá? Então hoje a gente substitui por um outro sacramento para que possamos louvar a ancestralidade dessa pessoa, mas não fazemos o Gra, esse ato tão importante, que infelizmente hoje se limitou por causa de estarmos dentro de um local urbano, tá ok? Então tome muito cuidado quando tiver essas reações de muita energização, quando você tem muita vibração, toma cuidado, procure e não em festividade, e porque ali certamente você pode bolar no santo, e sem antecipação e sem a preparação, você pode ser surpreendido e se ver numa situação difícil, de repente por falta de grana, o tempo de organização, de repente se você tem família, se você tem trabalho, de organizar tudo para que tenha o processo iniciatório da melhor maneira possível, perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e não esqueça de deixar seu like, não deixe de acionar o sininho para todas as vezes que a gente possa gravar um vídeo você seja notificado. Um grande beijo no coração, que meu Pai Azansu abençoe, e vamos lá assistir o próximo vídeo. Beijo e fica com Deus.